Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um material didático para adolescentes. Ele foca na carta de Judas, sabe? E naquela ideia importante de batalhar pela fé contra os falsos ensinos. Oi, sim, um tema super relevante, né? Então vamos lá, vamos direto aos pontos que a gente acha que podem dar uma aprofundada nesse material. Ótimo. O primeiro ponto que a gente notou, assim, é a conexão. A conexão entre aqueles falsos mestres lá da época de Judas e os desafios que a garotada enfrenta hoje. Uhum, A ideia de falar de influenciadores digitais é um começo. É pertinente, claro. Mas a gente sentiu que talvez dê para ir um pouco mais fundo, para ter mais impacto, sabe? entendi. Você acha que fica um pouco no ar, talvez? É, um pouco. A comparação é boa, mas se fica muito geral, pode não conectar tão forte. Os adolescentes hoje, bom, eles são bombardeados por todo tipo de mensagem, né? O tempo todo. Sim, sim. E a gente precisa mostrar como esses alertas de Judas se aplicam não só às figuras mais óbvias, mas nas coisinhas do dia a dia deles. Inclusive, naquela questão da tolerância, que muitas vezes é distorcida, né? O material até toca nisso, mas talvez possa ser mais direto ao ponto deles. Exato. E aí tem um desafio interessante, né? Porque falar de influenciador é quase obrigatório hoje. Mas como fazer isso sem parecer que a gente está forçando a barra para falar a língua deles ou simplificando demais? Boa pergunta. Porque a influência não é só digital, né? Tem a pressão dos amigos, certas ideias que rolam na escola. Como que a gente torna essa conexão mais visceral, assim, menos teórica? E sobre a tolerância que você mencionou, como ir além da explicação, por mais correta que seja, e trazer para a realidade deles? Ótimos pontos. O risco de parecer superficial ou até meio fora de sintonia é real. Acho que a chave talvez seja ir além do rótulo influenciador. Focar mais nos padrões de pensamento, de comportamento que Judas está denunciando lá atrás, sabe? Uhum, focar no padrão, não só na figura. Isso. Por exemplo, em vez de só dizer, cuidado com o influenciador X ou Y, a gente poderia, sei lá, criar uns cenários mais detalhados para discutir. Tipo, Tipo assim, analisar juntos um perfil. Pode ser até fictício, né? Um personagem que prega aquele viva o agora radical, que na verdade é um hedonismo disfarçado. E aí conectar direto com o Judas 4, que fala daqueles que transformam a graça em libertinagem. Sacou? entendi, fica mais palpável. Outra coisa. Discutir como essa busca doida por validação online e o medo de ser cancelado pode levar a pessoa a abrir mão do que acredita. Isso reflete um pouco o que Judas fala sobre buscar os próprios interesses, sobre não ter o temor certo, né? Lá no versículo 16. Faz sentido. E a tolerância? Como trazer para a prática? Aí, acho que o caminho são os dilemas morais concretos. Tipo, jogar uma situação para eles, seu grupo de amigos começa a zoar um colega por causa da fé dele, dizendo que ele é mente fechada. O que você faz? Como mostrar respeito pela pessoa, mas sem concordar com a zoação ou com a ideia de que qualquer crença vale igual? Aí a discussão sai da teoria. Exato. Vai para a vida real. Ou então pegar frases comuns que eles ouvem. O importante é ser feliz, ninguém pode julgar ninguém. E analisar isso com calma, à luz do que Judas fala sobre batalhar pela fé, sobre ter discernimento. A ideia é equipar eles para identificar as mesmas distorções que Judas combateu, só que com a roupa de hoje, né? Que eles encontram online e offline. Mas para isso, a gente tem que ir fundo. Sim, mover do abstrato para o vivido, usando os dilemas deles mesmo para entender a profundidade dos alertas de Judas. Isso fortalece muito a relevância. Gostei. Que bom. Agora vamos para um segundo ponto: a estrutura e o engajamento. O material está bem organizado, segue uma lógica clara. Introdução, descreve os falsos mestres, dá os exemplos do Antigo Testamento, o desafio final. Tá tudo lá. Uhum, a sequência faz sentido. Faz. Mas a gente percebeu que a parte da interação, as perguntas de aplicação, parece que ficam mais concentradas no final de cada bloco, sabe? Entendi. Fica um bloco mais expositivo, depois a interação. Isso. E aí pode criar uns trechos mais longos só de exposição. E com um texto denso como Judas, que é sério, exortativo,
corre o risco de perder a atenção da galera no meio do caminho, né? Com certeza. A atenção do adolescente, a gente sabe, é um bem precioso e rápido. Exatamente. Manter a energia e o foco deles exige mais que só uma boa explicação. Precisa de participação ativa ao longo do caminho, não só no fim. Sim, e integrar atividades é uma solução clássica para isso. Mas como que a gente garante que essas atividades não virem só um respiro na fala do professor, mas que realmente ajudem a aprofundar o entendimento? É um bom ponto. Tem o risco de fragmentar demais o estudo, ou das atividades parecerem meio soltas, desconectadas do fluxo da carta de Judas. Como tecer essa interatividade de um jeito que sirva diretamente ao propósito, que é entender e aplicar Judas? Excelente questão. A interatividade não pode ser só para quebrar o gelo, tem que servir ao conteúdo. A ideia não é só parar para fazer alguma coisa, é usar essa atividade para processar o que está sendo visto. Ok? Como isso funcionaria na prática, então? Olha, vamos pensar. Logo no início, quando for introduzir Judas 3, o batalhar pela fé. Em vez de só explicar, por que não usar uma enquete anônima rápida? Pode ser online ou com papel mesmo. Pergunta tipo, numa escala de 1 a 5, quão difícil você acha defender sua fé hoje? Qual o maior obstáculo? Isso já puxa o tema para a realidade deles na hora. Já começa engajando pela experiência deles. Legal! Aí, quando o material for detalhar as características dos falsos mestres de simulação, rebeldia, egoísmo, essas coisas dos versículos 4, 8, 10 e por aí vai, a gente pode pausar. Não só para perguntar como a gente vê isso hoje, mas talvez propor uma atividade em dupla. Em dupla. Escolham uma dessas características e pensem num exemplo, sem citar nomes, claro, de como ela aparece de forma sutil em músicas, filmes ou até conversas comuns, e como isso prejudica a fé ou os relacionamentos. Isso força uma análise mais profunda do que só jogar a pergunta para o grupo todo, sabe? Entendi. Exige mais deles. Exato. E os exemplos do Antigo Testamento que o material usa bem para mostrar o juízo, Caim, Balaão, Corá, a gente pode ir além. Que tal dividir a turma em grupos, cada um foca num exemplo, eles pesquisam rapidinho a história original e depois apresentam para o resto. Qual foi a raiz do problema ali? Inveja, ganância, rebeldia? E como essa mesma raiz pode aparecer na gente hoje? Puxa, isso transforma os exemplos de só prova do juízo para estudo de casa sobre o coração humano, bem mais rico. Pois é. E na parte final, o desafio para o cristão. Os versículos 20 a 23. Em vez de só listar o que fazer, edificar, orar, conservar-se, esperar, agir com compaixão, dava para criar umas estações de reflexão. Eles circulam por uns cantinhos da sala e em cada um respondem uma pergunta ou fazem uma atividadezinha ligada a um desses verbos. Ah, tipo um circuito? Isso, um circuito de aplicação. O objetivo é que a interação seja o motor da descoberta, da internalização, não só um intervalo na fala. Gostei muito dessa ideia das estações ou dos mini-projetos focados. Deixa a aplicação mais dinâmica, mais pessoal e usar os exemplos do AT como estudo de motivações. Nossa, isso muda totalmente a cara de uma leitura expositiva para algo mais investigativo mesmo. Curti! Que bom! Então vamos para o terceiro e último ponto. Aquele equilíbrio delicado, né, entre a advertência e o encorajamento. Ah, sim. Judas é direto ao ponto, né? Muito. É uma carta de confronto cheia de alerta pesado, exemplo de juízo. Isso é central, não dá para suavizar, de jeito nenhum. Claro. Só que, para o público adolescente, se a gente carregar demais só no negativo, sabe? Nos perigos, no julgamento, sem um contrapeso claro, constante, de esperança, de capacitação, pode acabar sendo mais paralisante do que mobilizador. Pode assustar mais do que motivar para ação, né? Exatamente. A ideia não é amaciar Judas, mas garantir que a mensagem completa seja ouvida. O perigo é real, sim, mas a provisão de Deus, a segurança em Cristo também são reais e poderosas. O material já caminha para isso na aplicação final, mas talvez essa perspectiva de esperança, de força, pudesse permear o estudo todo um pouco mais.
Essa é uma atenção super importante ao ensinar textos assim, né? Porque a urgência de Judas vem justamente da gravidade do que ele está vendo ali. Sim. Se a gente focar demais no positivo lá do final, dos versículos 20 a 25, será que a gente não corre o risco, sem querer, de fazer parecer que a apostasia, os falsos ensinos não eram tão perigosos assim? Como garantir que o encorajamento não neutralize a advertência, mas que ele capacite os adolescentes a responderem à advertência? Responder de forma eficaz, confiante e não só assustada. Perfeito. É exatamente essa a questão. O encorajamento não tem que anular a advertência. Ele tem que ser apresentado como uma resposta de Deus para ela. Ah, boa! A resposta divina para a ameaça. Isso. É como dizer, olha, a batalha real é perigosa, como a gente viu nos versículos 4 a 19, mas aqui estão as armas, a armadura que Deus te dá para lutar e ficar firme. Versículos 20 a 23. E aqui está a garantia final da sua segurança nele, versículos 24 e 25. A chave é ir tecendo isso ao longo do estudo, não deixar só para o finalzão. Entendi. Integrar mais. Por exemplo, quando estiver falando das táticas dos falsos mestres, o engano, apelar para os desejos, etc., já dá para introduzir a ideia. É por isso que Judas chama a gente para se edificar na fé, orar no Espírito, para ter discernimento, para ter força contra isso. Já faz a ponte ali mesmo. Isso. Quando falar do juízo sobre Caim ou Balaão, já contrasta com a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna que a gente deve esperar, V21. Mostra a alternativa, mas o principal mesmo seria dar um destaque muito maior para os versículos 20 a 25. Dedicar mais tempo a eles. Sim, talvez uma sessão inteira, quem sabe até mais tempo do que é dedicado aos falsos mestres, para explorar o que significa na prática edificar-se na Santíssima Fé. O que é isso no dia a dia? Sei lá, um desafio semanal de decorar um versículo-chave sobre uma doutrina que está sendo atacada hoje. Legal, bem prático. E orar no Espírito Santo. Discutir. Como orar guiado pelo Espírito no meio dessa confusão toda, o que a gente pede. E conservar-se no amor de Deus. Fazer um brainstorm. Como esse amor aparece na prática quando a gente confronta ideia errada ou lida com gente difícil. E esperar a misericórdia. Refletir. Como que a esperança da vida eterna me dá força para a batalha de hoje? Transformar cada verbo numa ação concreta para a vida deles. Exato. E os versículos 22 e 23 sobre como lidar com quem duvida ou está em perigo merecem atenção especial, talvez com estudo de caso. Como ter compaixão sem ser conivente? O que é salvar com temor arrebatando do fogo? Perguntas difíceis, mas necessárias. Muito. E olha, o ponto crucial, a doxologia final. Versículos 24 e 25. Não pode ser só uma leitura rápida no fim. Aquela parte linda, né? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Essa mesma. Poderíamos terminar o estudo com uma celebração focada nessas palavras. Que promessa! Discutir o que significa para você pessoalmente saber que Deus pode te guardar de cair, mesmo com toda a pressão que existe. Ou então, como a promessa de sermos apresentados irrepreensíveis com grande alegria mexe com a sua vontade de batalhar pela fé. Essa segurança que vem de Deus é o antídoto perfeito para o medo que as advertências podem gerar, entende? É a nota de triunfo que tem que ficar ecoando. Nossa, explorar a doxologia como essa fonte de segurança e motivação no final é muito poderoso mesmo. E conectar cada ação positiva lá de Judas 20 e 23 diretamente como a resposta para os perigos que foram apresentados antes. Isso realmente amarra tudo de um jeito bem mais orgânico. Não é só cuidado com isso, mas cuidado com isso e olha só como Deus te capacita para vencer. Muda tudo. Exatamente. Então, para a gente resumir aqui as sugestões principais para esse material sobre Judas para adolescentes. Primeiro, aprofundar a conexão com a realidade deles, tornar os paralelos de hoje e influências, tolerância, mais concretos, mais vivos, baseados em dilemas reais e além dos rótulos fáceis. Conexão mais visceral. Segundo, injetar mais dinamismo, mais participação ativa na estrutura, integrar atividades que façam sentido, tipo enquete, debate rápido, estudo de caso em grupo, as estações de reflexão ao longo de todo o estudo, não só no final.
para manter o pique e ajudar a internalizar. Mais interação significativa. E terceiro, tecer de forma mais intencional, mais explícita, esse equilíbrio entre a advertência, que é necessária, e o encorajamento que capacita. Explorar Judas 20 a 25 a fundo, não só como ordens, mas como a provisão de Deus. Força, discernimento, amor, esperança. E culminar na celebração da segurança que está lá na doxologia final. Em termos bem práticos, então. Usar arquétipos e dilemas modernos para dar vida aos alertas antigos, quebrar a exposição com interação focada que ajude a processar o conteúdo, seja sobre as características dos mestres ou os exemplos do AT, e dedicar tempo e criatividade para transformar Judas 20:25 num plano de ação que fortalece e a doxologia final numa fonte real de segurança e alegria. O objetivo é equipar a galera não só com informação, mas com confiança e ferramenta prática para essa batalha pela fé. Exato. Esperamos que essa nossa conversa detalhada aqui possa dar uns caminhos úteis para fortalecer ainda mais esse material que é tão importante. Com certeza. E olha, se você revisar o conteúdo com base nessas ideias, nessas sugestões, vai ser ótimo receber a nova versão para a gente continuar essa reflexão juntos. Fica à vontade para mandar de volta.